Olá pessoal, vou gravar um videozinho aqui, fazendo alguns comentários. Vocês sabem que ontem foi o dia do advogado, né? Eu até botei nos meus stories no Instagram uma brincadeirinha. Eu fui no templo, aí disse: hoje, 11 de agosto, dia do advogado, vou visitar o meu advogado, que é Jesus Cristo. Nas escrituras dizem, né, que ele é nosso advogado junto ao Pai. Mas também diz que ele é o nosso juiz, nosso julgador, ele também é nosso conselheiro, ele é nosso mediador, ele é muitas coisas, né, para nós. E tem um livro que eu li um tempo atrás, eu li ele em janeiro de 2021, esse aqui, Itinerários Humanos do Direito, de Sergio Cotta. Ele é um professor de direito italiano. Eu li a versão em espanhol do livro dele, editada na Espanha mesmo, eu acho. Infelizmente não encontrei no Brasil. Esse livro é bem antigo, essa edição que eu tenho, ela foi impressa em 74, nem sei de quando é o livro original dele. Mas eu achei muito interessante esse livro, porque ele mostra uma visão humanista do direito, tenta humanizar a filosofia do direito, né? Não trazendo respostas para tudo, mas trazendo reflexões, propostas, de uma forma sempre bem lógica, bem concisa, bem rigorosa, do ponto de vista filosófico mesmo. E eu gostei muito. Tem um capítulo, logo o primeiro capítulo, ele fala sobre, deixa eu ver aqui o título, Decisão, Juízo e Liberdade. Ele fala sobre a natureza humana e o papel da liberdade na natureza humana, né? Que, enfim, ele diz que o ser humano é livre, não é soberano. Eles têm diferença. Um soberano não encontra ninguém maior que ele, ou talvez ninguém igual, no máximo alguém igual, né? Mesmo assim, tem um limite a essa igualdade, né? E a liberdade também tem limites, também ela não é absoluta, mas ela encontra outras coisas que implicam restrições, digamos assim. E uma delas é o julgamento. E as decisões que nós mesmos tomamos. Ele diz que o ser humano, o indivíduo, se constitui mediante a sucessão de decisões. Nós somos resultado de todas as decisões que vamos tomando e elas vão nos moldando. Ele fala muitas coisas muito interessantes sobre a liberdade humana, sobre o impacto que as decisões têm na nossa vida e que toda decisão, na verdade, ela é fruto de um julgamento, de um exercício do nosso juízo, que todos nós temos juízo e consciência. E a partir das interpretações, dos julgamentos que nós fazemos, nós tomamos decisões. Mesmo que a gente não esteja ciente disso, mas é assim. Tem algo que eu quero comentar mais com vocês, quando ele fala sobre as condições do juízo. Que condições existem para que alguém julgue algo, para que alguém seja julgado também. Ele fala o seguinte, que uma primeira pergunta que deve ser feita é sobre quem se vai exercer o julgamento. Ele lembra algo escrito por Kierkegaard, um filósofo alemão, e ele entende que o julgamento deve ser feito sobre o indivíduo, nunca sobre uma massa. A gente não pode julgar em massa. Hoje em dia, não só no Brasil, mas praticamente todo mundo se julga muito em massa, os advogados produzem muito em massa, o que é em massa, em grande quantidade, como se fosse uma fábrica. E se produzem muitas decisões, os tribunais superiores dão decisões que têm que ser replicadas em milhares de processos no Brasil, né? Mas, e a tecnologia vai ajudar isso a avançar muito mais, mas ainda assim, essas análises têm que ser aplicadas individualmente, de acordo com as condições de cada indivíduo. Ele até cita o Kierkegaard, que fala, por exemplo, não se pode julgar os homens como um rebanho, porque não se pode julgar o rebanho, por maior que seja o número dos que são julgados, se quer julgar com seriedade e com verdade, deve-se lhe julgar individualmente. Então essa é uma primeira característica divina do julgamento. Cristo, ele nos julga individualmente, um por um, não é? Ele dá a cada um sua recompensa de acordo com suas ações, sejam boas ou mais. Ele não nos julga por causa de outras pessoas. Então, por exemplo,
quando alguém faz uma coisa errada e essa pessoa da nossa família, ele vai condenar a família inteira por causa disso. Se alguém de uma religião e alguém dessa religião faz uma coisa errada, ele vai condenar todo mundo dessa religião por causa daquilo, né? Ele julga cada um por causa de seus próprios erros, por causa de seus próprios acertos. Depois ele, aqui no autor, o Sérgio Cota, ele fala de outras coisas, né? Ele continua falando sobre esse julgamento individual, não pode ser genérico, não pode ser massivo, por mais que se produza em massa, no sentido de que se faz muita coisa repetidamente, às vezes bem parecido, porque às vezes existem situações muito parecidas, mas o julgamento tem que ser um por um. Claro que isso não é uma coisa assim tão literal, tão simples assim, né? Mas tem que se ponderar cada processo por processo, indivíduo por indivíduo, mesmo que tenha muitos indivíduos no mesmo processo. Depois ele fala das condições de juízo, que existem requisitos para que se exerça o julgamento. E são 3, pelo menos. O primeiro é a presença daquele que deve ser julgado, e obviamente também a presença do julgador, né? Um deve estar na presença do outro. Ele mencionou do julgado porque aquele que vai julgar é condição para ele que tenha a presença do julgado, né? Que os dois estejam no mesmo lugar. E ele até fala o seguinte: o julgamento sobre um ausente não é um julgamento sobre um outro homem, senão sobre uma coisa. E a gente tem que julgar as pessoas como pessoas, não como coisas, né? A segunda condição que ele aponta é a transparência entre o julgador e o julgado. E ele fala, por exemplo, o julgado, aquela pessoa que está sendo julgada, ela tem que ser transparente no seguinte sentido: tem que ser transparente dizendo a verdade, seu depoimento pessoal, apresentando todas as provas, né? Colaborando realmente com a busca da verdade, com que se encontra a verdade sobre todos os fatos. E também o que julga, ele tem que ser transparente, ele tem que analisar tudo aquilo que ele recebe, né? O julgado. E o julgador, ele tem que ser transparente também com as razões de sua decisão, que não podem ser alheias àquilo que está sendo apresentado. Tem que existir uma conexão total entre aquilo que está sendo levado a ele e aquilo que ele vai julgar. Então, além da presença daquele que deve ser julgado diante do julgador, também a transparência entre julgador e julgado. E isso também, antes de passar para o terceiro ponto, também são coisas interessantes, né? A gente sabe que um dia todos seremos levados à presença de Cristo, para sermos julgados por Ele. E vai haver uma transparência total. Ele sabe tudo da nossa vida. E quando nós estivermos na presença dele, nós vamos ter uma lembrança perfeita dos nossos atos, de todas as nossas ações. E vai haver uma transparência total. E essas duas condições vão estar atendidas de forma absoluta. O terceiro é a simpatia daquele que julga para com aquele que é julgado. Ele usa a simpatia no sentido literal, original da palavra. Ele até menciona como é no grego sympathein, ou do latim cum sentire, que é sentir com alguém, sentir a mesma coisa junto com a pessoa. Ele fala, por exemplo, que é de participar nos sentimentos do outro. Essa simpatia é uma coisa lucidamente dirigida para entender o outro, que não degenera numa simpatia do contágio afetivo. Não é que você vai simplesmente ter simpatia por outro e ser simpático à sua causa, ter algum tipo de aderência ou de preferência. Não, você vai sentir mesmo aquilo. Ele diz, com efeito, somente quando se alcança experimentar os mesmos sentimentos que se pode verdadeiramente conhecer e julgar ao outro, sua situação, sua decisão, já que se aprofundou em sua situação e se experimentou desde o interior da decisão. Isso é interessante porque toda ação que nós tomamos, como foi dito nisso, é fruto de uma decisão. Aquela pessoa julgou algo na mente dela, que levou ela a agir daquela forma. O julgador, a gente vai julgar uma pessoa e suas ações, ele deve entender
o porquê daquela decisão, né? Às vezes talvez seja indiferente, porque apesar da intenção, aquilo aconteceu, mas para um julgamento ser verdadeiro, ser completo, tem que passar por isso. Ele diz mais também, através da simpatia, no sentido antes indicado, o julgado deixa de ser um simples outro alheio a mim, apesar de sua presença, para manifestar-se, por assim dizer, como um outro eu. Aí é literalmente se colocar no lugar do outro. Julgar o outro como se você estivesse passando por aquilo. Se fosse você passando por aquilo, como é que você se sentiria? Como é que você gostaria de ser julgado? E ele fala, né, um pouco mais sobre esses 3 requisitos, que são a presença, a transparência, perdão, e a simpatia, que são coisas circulares, né, com a sequência, como se fossem passos. Primeiro você faz isso, depois faz aquilo, depois faz o terceiro. As 3 coisas têm que estar presentes o tempo todo e uma não pode estar sem a outra. Por exemplo, ele diz que a presença do julgador e do julgado permitem a transparência e a simpatia, né? Não só uma simpatia imaginária, mas uma simpatia real, né? Você vê, você ouvir a presença humana do outro, que talvez aí no metaverso, talvez nessas audiências virtuais a gente não sinta tanto isso, mas presencialmente se sente, né? Isso vai ser real, não vai ser somente imaginário. Ele depois disse que um verdadeiro julgamento, porque existem contradições entre esses 3 requisitos também. Em sua plenitude e na plenitude de sua veracidade, na verdade, somente pode ser aquele que eu pronuncio sobre eu mesmo. Então, quando você julga o outro, na verdade você está julgando a você mesmo. Isso também é um ensinamento bíblico. O Senhor também disse, por exemplo, quando levaram ele a uma mulher que tinha, de fato, cometido adultério e desobedecido à lei, ele disse, aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Então julgue-se primeiro, como se você estivesse ali. E depois você julga o outro. Isso Cristo pode fazer de forma perfeita, porque Ele esteve ali. Ele esteve no nosso lugar. Ele pode nos julgar pelos nossos pecados, porque Ele esteve no lugar do condenado e pagou a condena pelos nossos pecados. E ele disse o seguinte, também tem uma frase aqui que eu até marquei de vermelho. De fato, eu somente sou integramente presente, transparente e simpático comigo mesmo. E isso é... Por isso que tem que se colocar no lugar do outro. Porque só assim a gente de fato vai poder julgar. Com presença, transparência e simpatia. Tem outra coisa também que ele aponta, já falamos para essas contradições aparentes que existem. Ele diz, por exemplo, onde não existe simpatia, quer dizer, onde entre inimigos e indiferentes não se julga, ou se condena a prioristicamente, ou seja, por antecipação, ou se evita o juízo, o julgamento. Ou, por outro lado, onde existe simpatia, também não se julga, porque ao produzir-se uma fusão, falta distância e a dualidade, essa distânciazinha para permitir a imparcialidade. Então, isso também é um perigo no julgador, né? Se coloca tanto no lugar do outro que acaba ficando com pena e julga como se fosse a si mesmo, sem querer passar por aquilo. E isso afasta um pouco a justiça. Então existem essas pequenas contradições, não é? Mas essas contradições existem no direito humano. Cristo, como julgador, ele consegue fazer isso com perfeição. Ele diz outras coisas sobre o respeito, por exemplo, que deve haver entre pessoas diferentes, inclusive entre o julgador e o julgado. Ele fala, por exemplo, com efeito, se o respeito é total, quer dizer, se refere não só à pessoa, mas a qualquer dos atos do outro, isso exclui o julgamento, porque transforma em uma reverência ou uma veneração. Você aceita tudo que a pessoa fizer, eu não vou julgar. Ele diz, se, por outro lado, o respeito não é total, se não se distingue o outro como uma pessoa e seus atos, nos encontramos diante de uma limitação do julgamento, que acaba por debilitá-lo. Ele cita, por exemplo, uma frase: não aprovesso aquela ação sua, mas lhe respeito. Então você faz uma separação muito grande entre a pessoa e as suas ações, você condenação, mas respeita a pessoa, e isso pode levar
uma ausência de justiça também, porque a pessoa não pode ser separada de suas decisões, de suas ações. Nós, como vimos no início, o ser humano ele é resultado de suas decisões. Nós vamos nos moldando à medida que decidimos. E isso pode acabar levando também a uma espécie de pré-julgamento. Não importa o que você quiser, eu vou lhe respeitar. Ele fala, de certa forma, o seguinte. É um parágrafo um pouquinho longo, mas a última frase desse parágrafo é importante. Podemos julgar somente os atos de uma pessoa, porém estes, na realidade, podem julgar-se somente em sua parcialidade, objetividade e relação com algo que não seja sujeito a gente. Dentro desse ponto de vista, né? Não aprova o que você fez, mas lhe respeito. Pode-se julgar somente enquanto se lhes considere diferentes daquilo que são existencialmente. E, portanto, o juízo a que dão lugar é tão só aparente e em massa. E aí volta aquela questão, a gente tem que julgar a pessoa. Não adianta separar tanto a pessoa das suas ações, das suas decisões. Ele termina com essa frase. Em definitiva, compreender é perdoar e não julgar. Então veja que coisa interessante, né? Quando você compreende, aceita, você acaba perdoando e não julgando. E julgar e perdoar, para nós, seres humanos, de acordo com esse ponto de vista, acaba sendo impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você perdoa, ou seja, não vou considerar o que você fez como se você nunca tivesse feito, ou então você julga como considerando que a pessoa realmente fez aquilo, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porém, Cristo, ele consegue nos julgar e nos perdoar. Ele nos perdoa porque nos julgou. Ele consegue fazer isso de forma tão plena que ele nos julga e nos perdoa. E o perdão dele, diferente do que poderia ser, sob esse ponto de vista do direito humano, o julgamento tem como uma de suas opções o perdão. Não como se fosse excluir o que a pessoa fez, considerando que aquilo não foi errado, né? Não, é porque a pessoa fez. Né? E aí, claro que existe um preço por isso, a justiça não pode ser pisoteada, mas é possível o perdão e o julgamento. Enfim, tem outra coisinha aqui que ele diz que é interessante. A liberdade de julgamento implica a impossibilidade do julgamento ou a necessidade de julgar em massa, de julgar aproximadamente deformando a pessoa do julgado e falsificando a verdade do juízo. E ele diz o seguinte: o juízo em perfeita transparência, de verdade, não responde à medida do homem, senão somente a de Deus. E por isso eu falo, né? No direito humano, o julgamento perfeito não é possível. A gente vai cair em contradições, seja pela falta da transparência, da simpatia, que deve ser talvez o maior dos casos. Mas no julgamento de Deus, tudo é perfeito. Depois ele fala sobre julgamento e critérios de julgamento, né? Eu não vou ler tudo, tem muitas páginas aqui sobre isso, mas tem o último tópico desse capítulo, é transcendência e liberdade. Eu acho que já mencionei isso bem no início, que o ser humano não é soberano, é livre. E ele começa a refletir sobre essa liberdade. Ele analisa algumas proposições e algumas afirmações que se pode fazer sobre essa liberdade. E uma das primeiras conclusões que ele chega sobre isso é: a liberdade não tem mais remédio que aceitar ser julgada. De outro modo, não poderia constituir-se como liberdade, senão como precisamente seu oposto, a necessidade. Quando a gente age por necessidade, é quase como que uma obrigação, eu não tinha opção, eu tinha que fazer aquilo, eu precisava fazer aquilo. Mas quando a gente age com liberdade, a gente age porque escolheu, ou seja, existia opções. Você era livre para escolher A ou B, ou talvez até C, D, etc. Então, quando a pessoa ela age de uma forma que não tinha como ser de outra forma, ou seja, ela não agiu com liberdade, não tem por que ser julgada. Ela fez o que tinha que fazer mesmo. Da mesma forma que você pega um papel, solta ele vai cair.
por necessidade, por causa da lei da gravidade. Né? A mesma coisa uma pessoa, quando não tem outra forma de agir disponível, ela acaba sendo obrigada, digamos, por necessidade de agir dessa forma. Por isso que se diz, por exemplo, da legítima defesa, né? Ela estava impossibilitada de agir de outra forma. Era ali natural aquilo. Ela não estava escolhendo, ela não tinha outras opções. Né? Enfim, porém, quando nós agimos, nós precisamos ser julgados. E nós, apesar da nossa liberdade, nós temos o direito de escolher A ou B ou C. Porém, estamos sempre sujeitos a ser julgados por nossas escolhas. Porque não existe. A liberdade tem isso, ela não é absoluta, ela não é soberana, incontestável. Né? Ela, inclusive para continuar existindo como liberdade, ela precisa ser julgada. Não a liberdade em si, mas o exercício, digamos, da sua liberdade, as escolhas que a gente faz por causa da liberdade. Né? Depois ele comenta o seguinte: na realidade, ele fala que o homem não é soberano, somente é livre, e isso, mas na verdade o homem goza unicamente, e isso já é muito, e isso constitui inclusive sua suprema dignidade. Então, de todas as liberdades que a gente possui, ele diz que uma a gente possui de forma absoluta, ou pelo menos deveria ser absoluta. E essa constitui a nossa maior dignidade. Uma liberdade que necessariamente se reconhece submetida ao julgamento e não reivindica uma autonomia impossível que anularia a possibilidade do juízo. Então, só existe uma liberdade que a gente vai possuir sempre, invariavelmente, e que ela não precisa de uma autonomia, ou seja, essa liberdade ela não nos impede de ser julgados e perder um pouco da nossa liberdade. Por mais que você seja julgado por isso, você não vai perder um pouco disso. Então, por exemplo, a gente pode ser julgado e acabar perdendo a nossa liberdade de ir e vir, nossa liberdade de fazer certas coisas. Mas essa liberdade, por mais que a gente seja julgado por decisões tomadas com a base nisso, a gente não vai perdê-la. De forma alguma. Que é... Aí ele continua. Desejamos concluir afirmando que, desde um ponto de vista estritamente filosófico, a verdadeira liberdade, é dizer, a liberdade concretamente possível, é somente a liberdade religiosa, entendendo a expressão no sentido certamente inabitual de liberdade, conscientemente situada no horizonte da transcendência. Então, é uma liberdade que se baseia em algo transcendente, algo além, algo maior, algo que nos supera. E, de fato, essa crença a gente não pode perder. A gente pode perder até algumas outras liberdades relacionadas à religião, como de manifestação, de prática de algumas coisas, de organização religiosa. Mas a de crença, ela é a única liberdade absoluta, de fato, que nós temos. Depois ele fala disso, né, sobre a transcendência, né, do ponto de vista filosófico, e ele fala sobre a crença em Deus. Porque Deus se manifesta, mas ao mesmo tempo não se manifesta. Ele se faz presente, mas não podemos vê-lo. A gente pode sentir, pode saber algumas coisas sobre ele, mas é sempre, como se sempre existisse um mistério. Ele fala, por exemplo, a tese de Heidegger, outro filósofo alemão, segundo o qual a aparição do ser, ou seja, de Deus, constitui um desvelamento, ou seja, uma revelação inseparável de um ocultamento. É como se ele se revelasse e a sua revelação é uma prova de que ele está oculto e continua oculto. Né? Tem uma música, uma letra de uma música argentina que diz: meu retorno significa que eu me fui. Ou seja, Deus se mostra para provar que ele está escondido ou oculto, que ele não vai ficar aparecendo o tempo todo. Né? Isso é algo que prova a transcendência de Deus. Então ele fala, desde essa perspectiva, e esse é outro trecho, estou balançando demais aqui o celular, o apoio do celular. Ele diz, desde esta perspectiva, o ritmo da liberdade se manifesta harmonicamente solidário com o ritmo do conhecimento. Veja que coisa sábia. A liberdade anda no mesmo ritmo que o conhecimento.
o conhecimento e a liberdade são harmonicamente solidários. Não é? O ritmo da liberdade se manifesta harmonicamente solidário com o ritmo do conhecimento. A gente é livre na mesma proporção que a gente conhece a Deus. Quando Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso implica uma realidade filosófica muito profunda, algo muito sério. Ele, se Deus não se ocultasse, eu careceria de liberdade para interpretar sua vontade. Por isso que Deus se oculta, para nos deixar livres para escolher. Se ele estivesse aqui o tempo todo, imagina se a polícia estivesse o tempo todo em cima das pessoas, ninguém faria nada de errado. Né? A mesma coisa é Deus. Se ele estivesse aqui o tempo todo, como é que a gente agiria? Bem melhor. Mas ele nos deixa um pouquinho sem a presença dele para testar e nos deixar livres. A gente escolher por nós mesmos, não por medo ou reverência a ele. Se de algum modo ele não se manifestasse, eu careceria de liberdade para buscá-lo, não tendo sequer a possibilidade. Então ele não se manifesta o tempo todo para nos deixar livres, mas ele também se manifesta de vez em quando para que a gente tenha a liberdade de buscá-lo, de procurá-lo para tomar as melhores decisões e assim permanecer livres. Vejam como Deus é sábio. Isso significa que minha liberdade ficaria definitivamente encerrada no limitado círculo do humano, se ele não se manifestasse nunca, no qual a liberdade, ficaria só submetida à lei bergsoniana e o double frenesi, da anarquia das decisões, julgamentos individuais, onde a existência dissolve, ou da opressão de uma só decisão. O julgamento dominante, onde o que se dissolve é a liberdade. Então Deus se manifesta na exata medida para permitir a liberdade, nem permitir sua decisão dominante em tudo. Ele não manda em todas as coisas, como ele disse no Doutrina e Convênios, e nem também nos deixa numa anarquia, num caos, sem ter o que escolher. Isso é interessante, ou seja, se ele nunca se manifestasse, nunca dissesse o que é certo e errado, será que tudo seria certo? Não existiria nem certo nem errado? Tudo seria igualmente certo ou errado? Ou a gente poderia escolher de acordo com o que cada um definisse? Como é que seria? E, por último, a presença oculta de Deus sustenta, portanto, minha liberdade, ao abrir-lhe horizontes cada vez mais amplos, e atrai aquele abismo Abgrund, que, como diz Heidegger, é o ser. Em si mesmo, o ser é sem causa. Para nós é o fundamento inesgotável. Um abismo de verdade e liberdade, o qual, sem descanso, mas com confiança e esperança, se encontra comprometida a vida humana. Então, isso aqui é interessantíssimo para falar sobre Cristo. A gente fala muito sobre Cristo como nosso advogado. Opa, bati de novo aqui na base do celular. Mas também temos que lembrar de Cristo como nosso julgador. Eu espero que tenha ajudado, contribuído de alguma forma para um momento de reflexão com esse livro aqui, Itinerários Humanos do Direito, de Sérgio Cotta, um justo filósofo italiano, e isso sirva também para nos ajudar a lembrar de Cristo e adorá-lo melhor, ser gratos a Ele e reconhecer seu papel. Ele é o nosso advogado, nosso conselheiro, nosso mediador, nosso juiz. Ele é o nosso pacificador. Muito obrigado. E deixe nos seus comentários também, se tiver algo que comentar, algum ponto de vista diferente, algum outro ponto de vista seu, ou de alguém mais que você leu. Dúvidas, comentários sempre são bem-vindos. Obrigado.